Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mateus 16, 27 diz que Jesus falou que quando ele voltar, virá na glória do Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando o Senhor deu a lei dos mandamentos, ele proibiu que se fizessem estátuas, ou qualquer imagem em semelhança do que há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Está escrito assim no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. É nisso que eu quero chamar a sua atenção. Deus diz que a pessoa que faz tais coisas odeiam a Ele. E ainda que elas digam que o amam, se estão cultuando ou apenas guardando para si em suas casas essas imagens, essas pessoas são tidas como pessoas que odeiam a Deus e estão vivendo debaixo de uma maldição. Não que Deus seja mau, pelo contrário. A pessoa que faz essas coisas é que está sendo má para com Deus, não o reconhecendo como o Senhor da vida dela. Afinal, não foi nenhum desses santinhos, ou estátuas, ou objetos que nos deram a vida. Foi Deus. E Ele cobra de nós o mínimo de respeito e reconhecimento. Deus havia dito que cobraria a nossa iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Mas Deus é amor. E a vontade dele é que ninguém se perca. Ele diz: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Deus espera que a pessoa que está na prática da idolatria deixe essa prática. Ele não tem prazer em castigar ninguém. Mas Deus é justo e não pode, por sua justiça, inocentar a pessoa que quer viver em pecado. Ele está pronto para perdoar qualquer que se arrepender do seu pecado e deixá-lo. Mas se a pessoa, mesmo ouvindo que está errada, continuar na prática do erro, então essa pessoa vai responder pelos seus atos. No tempo do profeta Ezequiel, havia entre o povo de Israel um provérbio que, quando nascia algum filho com problema, eles diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso quer dizer, o filho nasceu com problema porque os pais estão vivendo em pecado. Até certo ponto, eles julgavam que isso era verdade, porque Deus havia dito que visitaria a maldade dos pais nos filhos. Mas se Deus fizesse isso, não estaria agindo com justiça, e Deus é justo. Então o Senhor Deus mandou o profeta Ezequiel dizer ao povo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel esse provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, e não roubando, repartindo do seu pão com o faminto, e cobrindo o nu com vestido,
não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça ao seu irmão qualquer dessas coisas e não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes, contamine a mulher do seu próximo, oprima o pobre e o necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os seus olhos para os ídolos e cometa abominação, empreste com usura e receba mais do que emprestou, porventura viverá ele? Não viverá. Todas essas abominações ele as praticou, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Mas eis que também, se este por sua vez gerar um filho, que veja todos os pecados que o seu pai fez, tema ao Senhor e não cometa coisas semelhantes, então este viverá. Se ele apartar a iniquidade da sua mão, não receber usura, não cobrar mais do que emprestou, observar as minhas ordenanças e andar nos meus estatutos, esse não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente ele viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou o bem do irmão, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo, vós dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Porventura tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Eu não desejo antes que se convertam dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Mas vós dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel. Acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, ele morrerá. Mas se o ímpio se converter da sua impiedade que cometeu e proceder com retidão e justiça, ele conservará a sua alma em vida. Pois reconsiderou o seu caminho e se desviou das suas maldades. Certamente ele viverá e não morrerá. Contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a vossa iniquidade não vos leve à perdição. Vamos orar agora? Feche os olhos e diga para o Senhor que você não quer mais fazer conforme o pessoal idólatra. Diga para Ele que a partir de hoje você não vai mais se curvar diante desses deuses que o povo criou. Santos, senhoras e esses objetos que você tem guardado na sua casa. E hoje mesmo você vai se desfazer delas. Porque hoje você aprendeu que isso aborrece ao Senhor. Diga que você quer amá-lo e respeitá-lo.
Repita assim comigo: Senhor, perdoa-me agora por todas as vezes que eu me inclinei diante de uma estátua, diante de um santo, e também por todas as vezes que eu tomei o nome destes em meu lábio. Eu não sabia que era pecado, mas agora eu sei, e eu te peço perdão. Eu não vou mais fazer estas coisas. Cria em mim um coração novo e um espírito novo. Pois por que eu haveria de ficar afastado de ti? Pai, obrigado por me abrir os olhos. Hoje eu escolho a vida e não a morte. Escolho a tua bênção e não a maldição. Eu me converto a ti porque sei que tu és o único e verdadeiro Deus. Toca em mim agora e, em nome de Jesus, apaga as minhas transgressões, dê saúde ao meu corpo e livra-me do mal. Amém.